Meus caros, vivemos realmente um tempo histórico. Isto começa a ser um pouco banal dizer-se, mas nem todos os dias acontece o que aconteceu ontem, o último dia de fevereiro de 2026, em que os Estados Unidos, aliados a Israel, iniciaram uma operação militar no Irão para decapitar toda aquela organização terrorista, mais do que terrorista até, diria eu, financiadora do terrorismo internacional, opressora do seu povo como houve poucas, uma ditadura teocrática sanguinária que vigora desde 1979, com total impunidade e completamente ignorada pelas potências democráticas mundiais, especialmente pela Europa e, acima de tudo, pela organização que mais dinheiro gasta, mal gasto, a nível mundial, que é a ONU. A ONU, que é dirigida pelo wokeismo, não por Guterres, isso é apenas um fantoche, mas que é manobrada por grande parte do capital internacional e pela extrema esquerda, que vá-se lá saber porquê, pela mão de Soros ou de outros, consegue ainda dominar aquela que é cada vez menos uma organização com importância, com relevância internacional. Neste momento não tem importância nenhuma, ela é completamente ignorada por tudo e por todos. A ONU caiu realmente no ridículo, em descrédito total a nível internacional, de maneira que hoje já ninguém quer saber do que Gugu da ONU diz ou outros dizem lá dentro. E quero começar realmente por aqui, porque de uma forma completamente despudorada e envergonhante para toda a humanidade democrática, e especialmente para Portugal, o secretário-geral daquela organização de extrema-esquerda endereçou há dias uma carta felicitando os genocidas do Irão pela Revolução de 1979, justamente a revolução que permitiu àqueles genocidas fazerem o que fizeram ao seu povo ao longo de todos estes anos e naquele país. Um país que era moderno, que era atual, onde se vivia normalmente, como nas principais capitais do mundo civilizado, onde as mulheres eram livres das suas escolhas, de fazer o que entendessem, de vestir o que entendessem, e que foi afinal transformado num pesadelo medieval que nenhum de nós acreditaria ser possível no século XXI. Gugu da ONU, ou António Guterres para alguns, o pior português de Portugal, como eu sempre o denominei, e não me arrependo, porque a cada dia que passa mais razão tenho em o denominar o pior português de Portugal. Ele teve esse desplante que eu próprio denunciei na passada terça-feira, na segunda Comissão da Assembleia da República, o desplante de felicitar o regime teocrático, sanguinário e genocida pelos 47 anos daquela magnífica revolução miserável, sangrenta e envergonhante para todo o mundo civilizado. Mas o karma não morre, nem descansa, e poucos dias após esse ato envergonhante para toda a humanidade, eis que Israel e os Estados Unidos trazem um pouco de justiça e esperança a esse povo massacrado por tantas décadas de terror. E no último dia de fevereiro, numa ação militar conjunta e intensa que apenas está a começar, tenta, e tudo indica que está a conseguir, impor um pouco de ordem naquele país. O Ayatollah principal já foi eliminado, com ele mais 7 altos responsáveis pela desgraça que se vive naquele país. Os combates continuam hoje, dia 1 de março. É certo que o regime tirânico de Teherão já repostou, contra tudo e contra todos, contra Israel e todos os países à volta, com bases americanas. Já morreram alguns civis, mas é claro que, obviamente, quando há ações militares, há sempre danos colaterais. É um mal, infelizmente, necessário, uma vez que os ditadores sanguinários se recusam a abandonar os seus postos, se recusam a acabar com o morticínio que eles próprios promovem e que se recusam simplesmente a afastar-se do poder, deixando o povo escolher o seu destino, o seu futuro. E quando assim é, não há outro remédio senão afastá-los compulsivamente. É claro, isso traz custos, traz vítimas, mas é tudo por um bem maior.
E em Portugal, a comunistação social o que faz? Bom, faz o que se esperava que fizesse. Embora num grau menor até agora do que aconteceu naquela invasão infame de Israel no dia 7 de outubro, mas já começam os bandalhos, os comentecos, a condenar os Estados Unidos e Israel por tentarem acabar com aquele morticínio que se verifica no Irão, por tentarem afastar aqueles genocidas sanguinários do poder e por tentarem devolver ao povo um pouco da democracia que está deles afastada e daquele território desde 1979. A comunistação social, como eu lhe chamo, continua a ser uma infra-esquerda, paga não se sabe por quem, mas que não tem futuro nenhum, rigorosamente nenhum. As TVs continuam a convidar esquerdoidos para comentar de forma enviesada, completamente oposta à realidade, tudo quanto vai acontecendo neste planeta, tentando desvirtuar as melhores ações, fazendo-as passar por atos negativos, por melhor que sejam as suas intenções, as de libertar, por exemplo, os povos oprimidos há décadas. Mesmo assim, para esta escumalha, isso é negativo. Era preferível que o povo continuasse a sofrer, a ser esmagado, a ser massacrado na via pública, como vimos vários vídeos esta última semana, de milícias de mota a dispararem indiscriminadamente sobre grupos de pessoas, simplesmente porque estavam na rua. Pelos vistos, para estes comentecos infra-esquerdoidos, isso é normal. O que não é normal é tentar afastar esses genocidas, esses assassinos do poder. Estamos, infelizmente, habituados a ouvir isto na TSF, Rádio China, Rádio Woke, a ver isto no pasquim da extrema-esquerda, que, infelizmente, ainda tem o mesmo nome que tinha, Expresso, que eu apenas denomino de Express Zero, quer dizer ex-imprensa e hoje em dia é zero. E, pasmem, até na Rádio Renascença, que era a emissora católica portuguesa, hoje deve ser a emissora islâmica ou antidemocrática, e nem sei se é portuguesa. Eu até penso que aquilo já nem sequer é português. Aquilo é uma vergonha autêntica. E capturadas que foram as rádios, a maior parte dos jornais, as revistas, felizmente algumas delas já faliram, e todas as televisões, embora também umas mais do que outras, capturadas, dizia eu, pela infra-esquerda, a verdade é que cada vez menos o povo vai ligando a essas TVs, a essa comunistação social, cada vez liga menos importância, e sou mesmo capaz de dizer que com os 2,1% de share, nem a SIC, que é a Sociedade de Irmãos Costa, nem a CNN, que é a Communist News Network, conseguem chegar a ninguém, a não ser à nata política, à elite política, que são meia dúzia de pessoas. O povo está-se simplesmente a marimbar para essas TVs, dando à CNTV mais share sozinha do que todas as outras TVs somadas. O que mostra qual é a penetração de uma SIC, de uma CNN e até de uma RTP Notícias no panorama político nacional. É bola, zero. As três juntas valem metade do que vale a CMTV. E porque não se mete em política da esquerda como essas três TVs mete. Uma delas até paga totalmente com os nossos impostos, que é a RTP. Mas, como digo, o povo não quer saber dessas TVs para nada, nem desses pasquins, nem dessas revistas, para nada. O povo vê, e nas redes sociais é que se vê bem, as tais redes sociais que ainda não conseguiram cortar ao povo, o povo aí vai mostrando realmente o que pensa e o que a maioria pensa é que já foi tarde o que aconteceu ontem no Irão. Já devia ter sido há muitas décadas. Não há muitos anos, há muitas décadas. Para que se salvassem milhares, dezenas, centenas de milhares de vidas e para que o Irão voltasse a ser um país democrático, um país moderno, um país equiparado aos países europeus. Não uma teocracia absurda, não uma ditadura sanguinária, não aquele horror que conhecemos. Mais uma vez, obrigado, Donald Trump.